Oi, Olá, tudo bem? tudo bem você, Nath? Tudo, você tá me enxergando direitinho ou tá muito escuro? Não, para mim tá ótimo. Ah, então tá bom. Você também tá bem. Áudio tá bom, porque da última vez aqui deu um probleminha. Não, tá ótimo. Deixa eu ver se eu consigo fixar o tema. Eu acho que só você consegue. Mas aí eu também não sei como que eu faria isso. Eu acho que eu tinha que ter feito quando, logo no começo, né? Acho que sim. É, não coloquei. Eu comi bola nisso, sabia? Não, tá ótimo. Bem, tudo bem, vamos lá. Eu tinha clicado aqui no negócio. Vamos lá. E aí, tudo bem? Tudo bem você? Tudo, o pessoal tá entrando. Hoje eu queria falar com você, assim, fazer um bate-papo para a gente Uhum. ajudar as mamães em casa, obviamente, porque eu fiquei lendo sobre o tema e eu confesso que eu fiquei um pouco assustada. Teve um aumento brutal nas queimaduras e acidentes domésticos com relação a isso dentro de casa. Então, e assim, e 40% são nas crianças. Eu falei, nossa, por que isso está acontecendo? Aí eu lendo, eu vi que muito é em função do álcool gel, Sim. e outros são acidentes junto com os pais. Então a mãe está cozinhando, sai da cozinha, o filho fica lá virar panela, coisa desse tipo. Eu falei, meu Deus. E realmente, porque as crianças estão em casa, as mães estão em casa e as coisas estão acontecendo. E aí, por esse motivo, até te agradeço por topar fazer essa live comigo, porque eu queria ajudar as mães, né? E assim, e, óbvio, toda live me ajuda também, para a gente entender melhor essa questão das queimaduras, é, ser ágil na hora de ter que atuar junto com as crianças, se a criança se queimar, o que, que a gente tem que fazer. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quais são os tipos de queimadura que podem acontecer. A queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. O que Claro. são essas queimaduras para a gente conseguir começar aqui nossa live para ajudar as mamães? Não, claro, assim, assim, Nath, as queimaduras são classificadas de acordo com os graus, como você tinha falado. Primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, né? O mais comum que a gente vê com frequência é o primeiro grau, que você tem aí, por qualquer um dos motivos, um pouquinho de vermelhidão na pele, né? Um inchaço, um ardor, e pode evoluir para uma descamação. Por exemplo, a queimadura solar, né? Quando a gente toma muito sol, fica vermelho, com ardor. Então, esse é o primeiro grau, esse é o primeiro grau mesmo da queimadura. É o mais leve. É o mais leve. É o mais leve, por exemplo, você pode ter se expondo ao sol de uma maneira, né, com muito tempo, tal. Isso acontece em criança, acontece em adulto. Então é o mais Tá. comum. O segundo grau, você tem todas as características do primeiro grau, então tem a vermelhidão, o edema, o ardor, e também tem a presença de bolhas, né? Bolhas ou vesículas, que são as bolhas menorzinhas, né? Tá. E aí Bolha essa já com água ou não? Aquela já bolha pequenininha. pode ser várias bolhas pequenininhas que você olhando a olho nu não parece que tem nenhum tipo de líquido, né? Mas Tá, ela tem um pouquinho de líquido. tá. Ou aquelas bolhas grandes, né? Geralmente são algumas isoladas, que aí no primeiro momento você também acha que não tem líquido, mas aí com o passar do tempo você vai vendo que tem ali um líquidozinho. Então essa é do segundo grau. E aí ela é subdividida em superficial e profunda, só que aí só um profissional mesmo consegue diferenciar, né? Tá. Aí tem o terceiro grau, que aí você já tem de fato uma ulceração, que é uma ferida na pele. Então você pode ter bolha ou não, e aí você tem aí uma úlcera, né? Uma ferida na pele. Isso já é um pouquinho pior, né? O terceiro grau. E o quarto grau, você até já passa direto para o quarto grau quando você tem a retirada de toda essa pele, né? A parte da pele. E aí você pode ter, aí você tem um comprometimento de alguma outra estrutura. Então, por exemplo, uma cartilagem, um osso, né, músculo, gordura. Então aí já é mais difícil acontecer, são grandes acidentes, né? Mas aí seria a do quarto grau. Por exemplo, dependendo da temperatura de uma panela, pode chegar a ser uma queimadura de quarto grau? Muito difícil. Quarto grau não, mas pode ser de um segundo grau, um grau 2 para um grau 3. Isso Tá. pode acontecer. E como que a mãe consegue diferenciar, se eles são assim um pouco parecidos, o segundo do terceiro grau?
Isso é algo que a mãe em casa consegue ajudar a criança? Ou ela tem que ir imediatamente para um pronto-socorro? O segundo grau, né, você tem a bolha. Então já fica fácil você perceber que é uma queimadura um pouquinho mais profunda, não é aquela primeiro grau tranquila. Então o segundo grau é a bolha. O terceiro grau você vê um buraco, né? Geralmente você vê um buraquinho ali, é como se tivesse tirado praticamente a pele toda mesmo, assim, e aí fez um degrauzinho para baixo, assim. Mas na verdade a mãe não precisa ser tão, assim, ser tão certo, porque eu sempre falo, né? É sempre importante procurar um profissional devido a alguma queimadura, né? Tá. O primeiro grau mais leve, né? Então você pode ligar para o médico, para o dermatologista, para saber tudo. Mas formou bolha, independente se você está na dúvida, se é o segundo grau ou o terceiro grau, formou bolha, eu sempre oriento passar em consulta, né? Porque às vezes a Entendi. mãe ela olha a bolha, só que esse calor, né? Essa energia térmica, ela tá mais funda, então ela percorre o tecido até lá embaixo, né? Então é por Entendi. isso que é bom passar em consulta mesmo, a gente olhar, examinar, para ter certeza, né, que não é nada muito mais profundo que isso. E, por exemplo, todo mundo fala, se houver alguma queimadura, colocar a mão ou que for, queimar na água fria por 15 minutos. Isso é necessário e ajuda por quê? O que que faz essa água gelada na queimadura? O ideal é assim, é o que você falou. Queimou a mão, vamos supor, qualquer que seja o motivo, depois a gente pode entrar, né, nos mais comuns, mas queimou a mão, o importante é você pegar a mão e você colocar embaixo de uma torneira ou uma ducha em temperatura, a gente fala fria, mas na verdade é em temperatura ambiente. É Tá. aquela água de cozinha mesmo, da torneira que você abre. E tem que deixar de 10 a 20 minutos ali correndo aquela água em cima do machucado, né, da queimadura. Por que que a gente fala isso, né? Por alguns motivos. O primeiro motivo é assim, se tem alguma substância que causou essa queimadura, então, por exemplo, um óleo quente, né? Um café quente, um chá quente, quando você está deixando a sua mão embaixo da torneira, com essa água corrente caindo, já está limpando a pele dessa substância. Então, essa é a Tá. primeira coisa. Primeira coisa importante do porquê essa orientação que está correta. A segunda coisa importante é que se você deixa embaixo dessa água corrente, você para esse calor, essa lesão térmica de penetrar mais profundamente no tecido. Entendi. Então isso também é importante. Um outro ponto importante é que você diminui o inchaço daquele tecido com essa água. Também é uma coisa excepcional, né? Então são esses os motivos pelo qual a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a criança, no caso, né? E deixar embaixo de uma ducha ou ligar a torneira da cozinha. Antes disso, uma coisa 20 importante. minutos. Menos do que isso não resolve. Não, 10 minutos. 10 10 minutos, minutos tá. é o tempo perfeito. Se for extensa, se for um braço inteiro, né? Você deixa embaixo de uma ducha por 20 minutos. Tá, Né? E aí, entendi. nesse meio tempo, você vai liga pro seu médico, vai para um socorro ou alguma coisa assim. Mas antes disso, é importante, coisa que a gente esquece muito, você tem que afastar aquele material que causou a queimadura. Então, por exemplo, a criança tá na cozinha, né? Tá. Muitas mães, ainda mais nessa quarentena, né? Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então tem que É. cozinhar, então tem que olhar a criança, tem que conversar com o marido. É uma loucura. Então tem o hábito de colocar a criança em cima da pia, enquanto ela tá cozinhando. Gente, eu faço isso quase todo dia. Você faz. Faço, porque eu tô ali fazendo panqueca. Ela fica É, comigo na bancada. é claro, com certeza, muita gente faz isso e é super normal, comum, né? A gente fazer na nossa prática diária. Só que a criança é muito rápida, gente. Ela, assim, tá conversando com você, de repente você tá ali com uma macarronada, um molho vermelho ou uma água quente. Você tá falando com a criança, ela simplesmente coloca a mão dentro, né? E você não. Foi muito rápido, você não percebe, né? Então, por exemplo, se a criança faz isso, a gente, como mãe, né, já quer tirar a criança, já quer pegar a criança e já colocar, por exemplo, agora que a gente sabe, né, liga Torneira. a torneira, né?
Mas primeiro você tem que afastar essa panela, por exemplo, né? Porque a gente esquece. E aí um acidente vira um acidente enorme. Porque aí naquela correria vira de novo, vira em cima de você também. É Né? verdade, Então é isso é verdade. muito comum. A gente quer ajudar, mas primeiro a gente precisa, sabe assim, igual quando a gente bate o carro, Controlar o que está isso, acontecendo, né? Ter controlar o a domínio da situação. situação, tá? Então, primeiro, eu sempre falo, quando o paciente liga, eu falo assim, o que queimou em quê? Ah, num bule, um café que caiu. Onde tá? Ah, tá aqui. Não, não. Primeiro você Tira. 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 Segundo, vai na água corrente, né? Isso é muito importante. Assim, coisa de mãe, tá? Vou te fazer mais uma pergunta. Tem muita, até recebi uma pergunta aqui agora. Passar manteiga, maisena, escova de pasta de dente, isso pode ou isso não pode? Isso não pode. Eu até fui, assim, quando a gente falou que ia falar desse assunto, eu até pensei, né? Falei assim, nossa, eu vou descobrir por que as pessoas falam popularmente de passar a escova, a pasta de dente. Gente, Porque não assim, eu sei. não consigo entender, né? Até porque a pasta tem irritativos dentro da composição, né? Então, assim, gente, não é para passar nada. Absolutamente nada. Nem pó. Já me falaram assim, pó de café. E pomada infantil? Essas pomadas que a gente usa para passar no bumbum do neném. Então, aí começa o que a gente pode passar, né? Tá. A gente, né? A melhor coisa para se fazer, gente, depois que, por exemplo, ficou os 10, 15 minutos na água corrente, a criança sente dor, né? Então você já pensa em colocar alguma coisa para dor. Quando você faz o curativo com uma gaze, um algodão úmido em faixa, né? Isso já limita, já diminui a dor. Pela compressão um pouquinho que você faz, né? E pelo ali envoltório já melhora a dor, o que é muito bom. Se você tem uma bolha, né? Você quer passar, eu entendo, um Bepantol, esses de bumbum de criança, você pode até passar. Não tem muito efeito, sabe? Em termos de dor. A gente acha que tá ardendo, então tem que colocar alguma pomada, É verdade. né? Não tem muito. Por quê? Mas não vai fazer mal, né? Você pode passar sim ao redor da bolha, né? O importante só nesse primeiro momento é você não furar a bolha, né? A gente tem a ideia nossa é assim, coloca a pomada, fura a bolha, né? E faz em faixa, É né? verdade, é verdade. Então, assim, o ideal é fazer o enfaixamento, né? Então, com uma gaze úmida ou algodão úmido, em faixa, liga pro médico, né? E aí vai para lá e vai pro consultório e aí a gente orienta, né? É importante não usar nada sem orientação médica. Café, essas coisas todas, pasta de dente, não. E aí pode sim passar um Bepantol, passar essa pomada mais umectante com óleos essenciais, essas coisas, você pode passar, não tem problema. Não é isso que Tá. vai fazer tanta diferença, né? Mas eu entendo que dá um conforto e não tem problema. Pode passar. Bem, acho que a gente teve outra pergunta da manteiga, então, gente, não, manteiga Não, não, não manteiga nunca não. pode. Outra que perguntaram, passar no cabelo, isso eu nunca ouvi. Se passa queimadura no couro cabeludo? Não tô sabendo também. Tá, então vamos para a próxima. Dentro da sua experiência, quais são os tipos de queimaduras mais comuns que você recebe lá no consultório? Elas acontecem como? Elas acontecem por derramamento de líquido quente, né? Então, principalmente disparado na cozinha, como a gente está conversando. Então, assim, tem um óleo quente, uma água quente, ou um café quente, ou um chá quente, que ele cai por algum motivo. Ou porque a criança pega a panela. Sabe quando a gente coloca a panela, o cabo da panela para fora do fogão? Então, a gente está cozinhando, né? Tem, por exemplo, 6 ou 4, né, bocas de fogão. Bocas. E aí é mais fácil para a gente cozinhando, né? Colocar na mais próxima da gente. E aí, por exemplo, nessa quarentena, você tá lá cozinhando, a criança sai correndo, porque brinca pela casa, E e ela bate. saindo, bate. Ela bate e vira nela. Ela bate e vira no bracinho, na perninha dela. Então, isso é muito comum. Isso é muito comum. Outra coisa muito comum é assim, café, né? Já fazer um café quente, um bule de café. E aí vai fazer, né, o café tal, vira também, né? A criança às vezes pega
Outra coisa muito comum, duas outras coisas comuns, é ferro de passar roupa. Então, você tá lá conversando com a Verdade. criança, você tá passando ferro, e aí você deixa o ferro assim, né? E aí a criança põe o dedo. E ela põe o dedo, às vezes ela não tem aquele reflexo tão rápido e fica um pouco, né? Isso acontece. E uma outra coisa que a gente pega bastante é o aquecedor no chuveiro. Às vezes o boiler do aquecedor, ele dá um erro, assim, né? Às vezes ele tá muito próximo do banheiro. E aí sai um jato muito quente no chuveiro, né? Então você liga. O primeiro jato é muito quente. E a criança tá lá embaixo, né? E se queima. Então Nossa. isso acontece. Uma outra coisa que você falou, Nath, no começo, que tem aumentado bastante, são as queimaduras em crianças, né? Por álcool em gel. Isso tem aumentado, né? Há mais ou menos uns 9 meses foi liberado a utilização do álcool 70 graus, 70%, né? O líquido, coisa que a gente não podia mais usar. É verdade. E aí, e a gente está tendo mais acesso. Muitas pessoas usam o álcool 70 como se fosse um álcool em gel e passa na mãozinha das crianças, né? Nossa. A gente vai lembrar que o álcool 70 tem que passar na superfície, nos objetos, e esperar secar, né? Ou de coisas que vêm de fora de casa. Então, uma sacola, uma compra do supermercado, né? E o álcool em gel, a gente passaria nas mãos. Tá. Mas, por ser mais prático, até para mãe, né? Dentro de casa, elas têm passado muito álcool gel na mão das crianças. Só que, gente, o que a gente esquece é que álcool em gel, a proposta do álcool em gel é para usar fora de casa, né? Quando a gente não tem acesso A lavar a mão com Exato. sabão. Tá. Exatamente. Lavar a mão com sabão comum por 20 segundos é mais do que suficiente, né, para limpar a mão de né, por exemplo, do Covid, né? Tá. Então, dentro de casa, uma coisa que eu tenho orientado é, gente, dentro de casa, as crianças têm que lavar a mão com água e sabonete. É isso. O álcool em gel é só para quando sair de casa, que não dá para entrar no banheiro e lavar a mão toda hora, né? Então é o SOS. Vai usar lá fora, né? E outra coisa importante também, Nath, é que assim, a criança, né? A gente passa o álcool gel na criança e ela já sai pegando outras coisas. Ela não espera secar, né? E aí aí tá o também, perigo. aí que tá o perigo. Né? Entendi. Aí que tá o perigo. Por exemplo, você já viu uma chama de álcool em gel? Gente, eu vi esses dias pela internet, eu fiquei impressionada. É impressionante, é É impressionante. muito rápido. É muito rápido. E é uma chama baixa. Não é aquela chama que tem uma Você explosão. quase não enxerga. Você quase não enxerga. Então, quando a criança se dá conta que ela acha que tem alguma coisa, já pegou o braço inteiro, entende? Já Nossa. queimou muito. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, assim. Então, assim, tem que tirar o álcool gel de circulação dentro de casa e deixar para emergência. Na área de serviço, para chegar alguma sacola, mas não tão de fácil acesso às crianças. Exatamente. É tipo produto de limpeza. Produto de limpeza a gente não deixa separado. Sim. Né? Então, o álcool em gel é a mesma proposta. Tá. A gente recebeu uma pergunta que eu achei interessante. Tem uma mãe que está com um filho todo machucado, que parece queimadura, mas ele caiu de bicicleta. A mãe tem que enfaixar ou tem que deixar livre para respirar? Em que momento a gente enfaixa ou não enfaixa, ou tira, ou faz o curativo? De quanto em quanto tempo tem que fazer um curativo em uma queimadura? O curativo em queimadura a gente faz diariamente, né? Então, todo dia a gente troca. Então, vai tomar banho, tira esse curativo, toma banho, sai do banho, seca com cuidado e faz de novo esse curativo. Até porque o curativo serve para 3 coisas. Primeiro, proteger esse lugar de queimadura, que é uma pele mais sensível, de bactérias, né? De uma infecção secundária que pode acontecer. Então, é claro que não é isso tanto que vai fazer a diferença, mas isso ajuda, né, a proteger. A proteger da criança não bater esse dedo, esse braço nos lugares, né? Isso é muito importante. E diminuir a dor também. Então, uma vez ao dia troca o curativo depois do banho. Mais do que necessário, uma vez assim. Mais isso. do que necessário. Porque tem mãe meio desesperada, que acha que passou pomada demais e não tá legal e refaz o curativo. Então, uma vez por dia
é o necessário? Uma vez ao dia é super Tá. necessário. Quando é uma queimadura um pouquinho mais extensa ou um pouquinho mais profunda, que chega no consultório, eu gosto de ver a paciente dia sim, dia não. Então eu vou olhar para ver como tá indo tudo, mas geralmente uma vez ao dia tá mais do que suficiente. Agora, no caso que ela que raspou, né, na bicicleta, tudo machucou, o importante é fazer uma bela asepsia, né? Então é limpar bem a ferida e aí passar um antisséptico diariamente, né? Tá. Dependendo da E deixar região, a gente tem que respirar. deixar respirar para cicatrizar, né? Tá. No caso de um raspado de uma bicicleta, é importante, né? Deixar aberto para cicatrizar. E aí você faz o curativo, por exemplo, se a criança for usar uma calça jeans, alguma coisa, aí você pode, ou brincar na rua, você pode fazer um curativo. Mas é Tá. diferente um pouquinho da queimadura. É, da queimadura. Eu tenho uma outra dúvida. A gente, como mãe, às vezes a gente acha que a gente está um pouco no domínio da situação. Então, se a criança se queimou, a gente acha que a gente consegue lidar, né? A gente consegue fazer o curativo, a gente consegue passar a pomada do bumbum e resolver o problema. Qual que é aquele momento que a ferida está prestes a inflamar e a gente não sabe muito bem se está conseguindo administrar ou não e tenho que procurar por um profissional? Qual que é o primeiro sinal dessa queimadura que assim, ó, aqui daqui para frente só vai piorar, você vai ter que fazer alguma coisa? Entendeu a minha É, pergunta? entendi. Não, eu entendi super o que você quis dizer, assim. Eu acho que assim, primeiro, fez bolha, tem que procurar um profissional. Ou um dermatologista, um cirurgião plástico, um pronto-socorro. Né? Vamos supor que por algum motivo é isso que você está falando, a gente não procurou, né? A gente Achou não que teve a sabe, noção da gravidade, vai. Meu não pensamento teve é esse. Eu noção não da. tive a noção da gravidade. É, assim, coisas, um sinal importante, né? Se começar a sair uma secreção não transparente, nem amarelado translúcido, mas uma secreção um pouquinho mais densa, né? Ou um odor um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fétido, assim, aí tem que, de fato, correr para o pronto-socorro. Por quê? Porque pode estar infectando. Né? Um Tá. grande problema, uma grande complicação de qualquer queimadura é a infecção secundária, é uma infecção ali da pele. Né? E essa infecção ela pode entrar um pouquinho mais na pele do que o habitual. Então, eu acho que é isso, um cheiro diferente ou uma secreção mais amarelada, assim, aí com certeza você tem que procurar um médico, né, para te Entendi. orientar. Tá. E uma pergunta assim mais geral, que eu me peguei pensando enquanto a gente estava falando um pouquinho desse assunto. A gente tenta cuidar, não consegue, procura um profissional. Dentro de uma situação, estamos dentro de casa, consegui fazer o curativo. Qual que é o momento de deixar ele livre, aberto, sem o seu curativo? Em que momento eu sei que aquela bolha começou a diminuir, que tá cicatrizando bem e que eu não preciso procurar uma ajuda porque em casa eu estou resolvendo? Existe como que o que eu quero dizer é o seguinte, qual que é o processo de cicatrização dessa queimadura naturalmente? Naturalmente. É, Naturalmente, assim, vamos supor, tem uma queimadura com uma bolha, né, que é o que acontece muito. normal. Faz a bolha, normal. No primeiro momento, essa bolha, ela tá a bolha mesmo. Em 2, 3 dias, geralmente ela estoura, né? Ela murcha. Ou porque a criança esbarra em algum lugar, ou porque ela murcha mesmo, né? Fura um pouquinho, sai um líquido e murcha. Quando ela murcha, o teto da bolha ela fica aderida à pele, né? E até às vezes sai um pouquinho, mas ela essencialmente fica um pouquinho mais aderida. Você vai Tá. vendo que ela vai secando. A lesão, ela vai secando e ela vai contraindo um pouquinho. Você vê que ela vai cicatrizando, sabe? A E evolução ela cria habitual. casquinha? Essa pele, ela cria casquinha? Ela não cria casquinha, mas depois que sai o teto da bolha, sai aquela pele que era a bolha, ela fica molinha, mas ela vai secando. E ela vai Tá. ficando meio durinha. Não chega a fazer uma crosta, mas ela vai ficando durinha e você vai vendo cicatrizar. Até o momento que, depois assim, de um tempo, a criança nem lembra, sabe? Tá. Vira E aí, uma nesse coisa. momento, quando ela começou a cicatrizar, eu já não preciso fazer curativo, Não já precisa deixo fazer para coisa. respirar, não preciso fazer mais nada. Exato, exato. Geralmente é assim. Tá, ótimo. Gente, alguém tem alguma pergunta? Porque eu acho que ficou bem, né, bem generalizado, acho que deu para entender.
acho que os pontos principais. A senhora gostaria de falar mais alguma coisa, de acrescentar? Eu acho só, assim, coisas importantes, né? Uma queimadura em couro cabeludo, uma queimadura no rosto, uma queimadura no pescoço. Nossa, Tem que ir para o hospital, né? Ou para um dermatologista, um cirurgião plástico. Isso é muito importante, né? As queimaduras por álcool em gel são queimaduras muito piores do que queimadura por uma água quente. Uma água quente, ela chega a 100 graus, né? Uma queimadura por um álcool em gel chega muito mais, por um álcool chega muito mais. E às vezes, até a gente olhando, parece uma queimadura tranquila, né? Mas quando a gente vai ver, ela entrou, ela se aprofundou mais. tá. Então, isso é um outro motivo importante. Uma coisa que a gente tem que ficar esperta é queimadura elétrica, né? Por alguma coisa, por um fio, né? Alguma coisa assim. Porque quando Alguém fez essa pergunta de queimadura por eletricidade lá no começo. Isso. Quando a queimadura é por eletricidade, né? Aí, definitivamente, sem sombra de dúvidas, você tem que procurar um pronto-socorro. Por quê? Porque pode dar uma parada cardíaca, né? E pode Nossa, dar alguma alteração cardíaca, uma fibrilação, alguma coisa. Então, às vezes a gente acha que é comum tudo, né? Ah, normal, tal. Tem que ficar atento. esperta, né? Tá. Então, acho que é importante falar. E quando você tem, isso a gente pega em hospital, né? Quando você tem ali um fio desnudo, alguma coisa assim, uma cerca elétrica, e a criança pega, a nossa primeira reação é pegar a criança e tirar daquilo. Mas acaba que você acaba se machucando, porque a energia ela passa, né? Corrente pela corrente elétrica. A corrente ela passa. Então, eu sei que na hora tem que ter muito sangue frio, né? Mas já que a gente tá falando sobre isso, a É, gente tem que tirar a criança com alguma coisa isolante. Então, por exemplo, uma madeira ou uma borracha. Um jeito prático, assim, você tira o seu tênis, você tá de tênis, você tira o tênis e você puxa tira a com o quê? criança com o tênis, né? Porque senão você vai ter dois pacientes, né? Duas Sim, pessoas que se sim. A machucaram. mãe e o filho, por exemplo. Aí ninguém A ajuda mãe, ninguém. exato, a mãe, exatamente. Então isso é importante. E uma outra coisa que eu acho importante lembrar também, que no desespero às vezes não dá, se por um acaso esse seu filho se queima e você consegue ver e na roupa, né? A roupa pega fogo por algum motivo, a gente quer pegar um cobertor ou pegar alguma coisa e amarrar, né, a criança, e envolver a Abafar. criança, abafar, né? Acaba abafando. Você tem que realmente rolar com a criança no chão para apagar esse fogo, né? E aí, depois que apagou, se a roupa estiver solta, você tira a roupa da criança. Se tiver aderida, tiver grudada na pele, Ai, você meu Deus. deixa. Não mexe. Não mexe, não mexe. E aí vai para o hospital e lá a gente consegue tirar. Então, acho que são duas dicas boas, né? Sim, Porque sem na dúvida. hora, se você nunca ouviu falar, você vai fazer o que todo mundo faria, né? Envolver a criança no cobertor ou puxar a criança ali daquele fio elétrico, né? Sim, sem dúvida. Então, Eu acho não, importante. gente, não. Tira o tênis, puxa com o tênis, mas não puxa com a Puxa, mão. exatamente. Exatamente, isso é legal. E eu vi Que aí uma loucura. pergunta de dor, né, na queimadura. Então, dor na queimadura, você pode tomar um paracetamol, uma dipirona, se você tiver uma prescrição médica, um Dramal, uma codeína, alguma coisa assim, para melhorar. E o próprio enfaixamento já diminui essa dor. Então, isso é importante também, né? Tá, mas isso é sempre bom falar com o médico, né? Porque a gente, É sempre bom, porque né, senão para o dar remédio. remédio, aí eu já acho. Eu também Tem que acho. acompanhar, né? Eu também Tem que acho. ver a gravidade do problema, porque doer realmente vai doer, mas aí para tomar o remédio tem que procurar. Em casa a gente não resolve sozinha. É sempre bom orientação, né? E até para acalmar, porque a gente É verdade. fica, você não fica Desesperada. desesperada. Eu falo assim, gente, o que eu vou fazer? E a gente tem mais experiência, então a gente acalma, calma, passa aqui, né? Vamos olhar. Imagina, a gente É tá aqui para verdade. isso, né? É verdade. Gente, mais alguma dúvida? Quem tiver mais dúvida, o momento de tirar é agora. Hora é agora. Então tá. Doutora Lê, quero te agradecer. Hoje seria um bate-papo mais rápido mesmo.
a ideia era mostrar para as mamães que se acontecesse algo em casa durante essa quarentena, quais seriam os cuidados de imediato que a gente teria que ter. Então, alguns mitos: pasta de dente, manteiga, couro cabeludo, não. Maisena, não. Pode, no máximo, uma pomadinha de bumbum de neném, né? Que isso a gente tem de fácil Pronto. acesso. Isso a gente liberou. Furar bolha? Não, gente, não Olhar pode furar bolha. Tem não. que fazer o... Olha, eu já sendo a médica, né? Não, pode Fazer falar. Tá o certíssima. curativo. Fazer um curativo que faça uma leve pressão, sem apertar demais. Depois, quando começar a cicatrizar, deixe respirar. Tem mais alguma pergunta? Não, tamo indo. Então, assim, resumindo, não esquecer de colocar a mão ou a parte do corpo que queimar na água de 10 a 20 minutos, dependendo da gravidade. Mais alguma coisa, doutora? Não pode passar gelo. Muita gente quer pôr o gelo, né? Porque tá quente, a É, pessoa acha que tem que pôr o gelo. Não pode pôr o gelo. gente, eu já pus o gelo, eu acho. Então, não todo mundo, é normal, assim. É normal. A gente não pode pôr o gelo. A E gente por tem que ideia assim, pode água gelada e não pode o gelo? a água não pode ser gelada, a água tem que ser fria. Então, a água Normal, tem que ser tá. temperatura ambiente, né? A gente fala fria, mas temperatura ambiente. Não pode ser gelada, a água não pode ser gelada e nem o gelo, porque senão não interrompe a propagação da energia da queimadura, né? Tem gente que fala Nossa. até que piora. Então é água normal. E outra coisa também que assim, as mães, né, têm muito carinho, óbvio, pelos filhos, querem colocar assim água filtrada, né? Gente, não precisa. Não Água da precisa. torneira. Água da torneira, é até melhor, porque senão você vai ali, né, 1 litro, tem que pegar outro litro, fica aquele desespero. É água da torneira. Tá, combinado, entendi. Doutora, obrigada. Quero te agradecer de coração pelas dicas, acho que são sempre úteis. Uma vez que a gente está em casa, a gente tem que saber o que fazer, parar para pensar. Essa da eletricidade eu não tinha noção, acho que eu jamais pensaria em tirar meu tênis para segurar minha filha. Eu já iria retirar ela do problema, porque acho que é um instinto, né? Então a gente tem que ter a cabeça no lugar para tomar qualquer decisão antes de qualquer coisa. De retirar o ambiente, a panela do lugar, são coisas assim que a gente não, por não ter experiência, a gente não pensa, né? Então nada como uma profissional para falar para a gente o que a gente tem que fazer. Então queria te agradecer por essa live, por participar, por ajudar a gente e te dar um beijão. E agradecer a todo mundo que participou, que assistiu. Eu vou postar no YouTube, vou deixar também no IGTV. Quem tiver dúvida ou perdeu o começo da live, vai estar lá disponível, é só assistir, tá bom? Não, eu que te agradeço. Obrigada. Você tá arrasando nessas lives. Ai, que bom, obrigada. Com a ajuda de profissional como você, aí não tem como não dar certo, né? Obrigada por me ajudar. Obrigada. Obrigada a Um você. beijo. Tchau, gente. Um Obrigada. beijo. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau.